Muito boa noite. Vamos começar agora a quinta edição do WebTalks. Aproveito agora para agradecer. Eu, Lilian, sou da Câmara Ciesp-Fiesp. Estamos coorganizando o WebTalks com a PUC de São Paulo e também com o apoio da ABARB. É um prazer tê-los conosco. Hoje vamos conversar sobre arbitragem e direito societário com a doutora Maria Eugênia Filkenstein, o doutor Renato Grion e com a moderação de Manuela Pires. É um prazer tê-los conosco. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Quinto Arb Talks. Hoje com tão prestigiados convidados, Renato, Eugênia, e também a participação do professor Cláudio. Nós temos aqui 4 questionamentos que nós vamos endereçar ao longo do painel e ao final nós passaremos a responder às dúvidas que forem enviadas pelo chat. Primeiro questionamento, eu gostaria de endereçar para a professora Eugênia, que trata sobre arbitragens societárias. Professora, a senhora poderia, por gentileza, compartilhar conosco qual que é a relevância das arbitragens societárias atualmente, seja sob a ótica de volume de casos, seja sob a ótica de valor envolvido, e compartilhar se é possível verificar um crescimento nos últimos anos. Pois não. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite da PUC São Paulo, da Fiesp, da BEARB. É sempre um prazer estar aqui com a Manuela. Eu conheço a Manuela há tanto tempo, até fiz a banca da Manuela de graduação, então assim, eu fico muito feliz de estar aqui. Com o Renato também, um grande amigo. O Renato dá aula para a gente no COGEAI de arbitragem societária. Certeza que ele entende muito mais que eu, isso é importante deixar claro. Mas, assim, fico muito feliz de estar participando. Eu queria agradecer também a organização da Camila, sempre super organizada, sempre em cima de tudo. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, quando a gente fala de arbitragem societária, Manu, na verdade o que a gente tem é que antes do Instituto da Arbitragem, vamos colocar assim, eu participei de inúmeros casos ao longo da minha carreira em que as partes ficavam litigando por décadas sobre causas societárias, com uma perda imensa para a empresa. Ou seja, muitas empresas não aguentam esses conflitos societários entre sócios, entre os sócios e a sociedade, às vezes entre a sociedade e os administradores. Então, isso acaba tendo um efeito muito negativo na lucratividade da empresa. Então, quando veio a Lei 9307 e admitiu a possibilidade, né, da arbitragem como resolução de controvérsias, a verdade é que isso foi muito feliz, especialmente para a área societária. Hoje a gente pode falar que, segundo até a Camargo fez esse levantamento em 2019, um relatório chamado Perspectivas para a Arbitragem, Resolução de disputas em 2019, ela foi lá e notou que em determinadas situações as arbitragens societárias aumentaram cerca de 70%. Se a gente estiver falando de números, então, vamos pegar assim, eu peguei os números da Câncer CBC. Em 1998, que já era depois da entrada em vigor da lei, a gente teve uma arbitragem na Câncer CBC. Em 2017, a gente teve 141. Em 2018, a gente teve 66. Em 2019, ainda não vi esse número fechado, mas com certeza foi muito maior. Em 2020, isso vai estourar. Porque, evidentemente, quando falta dinheiro, os conflitos, assim, se multiplicam absurdamente. Todo mundo que tem trabalhado que trabalha com arbitragem tem notado esse aumento muito grande do número de arbitragens. Então, a gente pode falar que hoje, a grande maioria das arbitragens versam sobre, sim, direito societário. Por quê? Por vários, eu também peguei uns dados até da Fiesp, acho que é legal mencionar, mesmo porque a Fiesp está nos hospedando aqui, tem sido super gentil nisso tudo, mas assim, em 2016, a Fiesp teve 57 arbitragens, em 2017 ela teve 49 arbitragens. Você pergunta sobre o valor. Bom, a gente pode falar que com as inúmeras arbitragens que estão na mídia, né, contra a Petrobras, JBS, Vale do Rio Doce, todos esses grandes problemas que a gente teve, a verdade é que as arbitragens vão para a CAM-B3, para a Câmara de Arbitragem e Mediação da B3. Então, se estima que o número, vamos dizer assim, o valor médio, a gente costuma falar assim, é meio feio, né, mas costuma falar o ticket médio, vai aumentar exponencialmente, tá? Então, o valor médio das arbitragens da Câncer CBC em 2017 foi de 12 bilhões. Da Cambovespa, a gente estava falando de 9 milhões e da Camargo a gente estava em 3 bilhões.
Isso deve aumentar muito, porque notem que eu peguei o último dado de 2017, e todas essas arbitragens contra a Petrobras, a JBS, enfim, elas entraram a partir de 2016, 17, 18, enfim, elas continuam, algumas até. Os prazos acabaram agora em 2020. Então, mesmo em valores, as arbitragens de direitos societários são relevantíssimas, com uma tendência muito grande que elas passem a correr na CAM B3. Tá? Então, assim, não sei se eu te respondi a pergunta. Renato, claro, fica à vontade para me completar. A experiência do Renato como sócio do Pedro Neto é muito maior que a minha, realmente, tá, Renato? Então, estou me apoiando você. Professora Eugênia, primeiramente, muito boa noite a todos e a todas. Para mim é uma enorme satisfação estar com vocês esta noite, de segunda-feira, um pouco frio aqui em São Paulo. Eu sei que tem gente espalhada por todo o Brasil, e acho que até fora do Brasil. Também não queria deixar de registrar meus agradecimentos pelo gentil convite para estar aqui com vocês. Realmente eu tenho uma admiração e um carinho muito grande pelas 2 ou 3 instituições, né, que estão hoje aqui conosco. Primeiro, falar da PUC São Paulo, onde me formei, fiz também minha especialização em Direito Empresarial na PUC São Paulo. A Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP, que comemora nesse ano, aliás, já comemorou 25 anos, né, de existência, inclusive foi fundada antes da nossa lei de arbitragem, e também o nosso grupo de jovens, que está aqui conosco, que também vem acompanhando o crescimento da arbitragem nos últimos anos. É muito bacana acompanhar esse grupo de gente tão talentosa, interessada nessa matéria, que deixou de ser uma matéria somente de doutrina, somente um campo de estudo. Hoje, realmente, é uma realidade, como a professora Eugênia já disse aqui para nós. E, aliás, professora Eugênia, agradeço muito seus gentis comentários, por favor, eles são, na verdade, em razão da nossa amizade, na verdade, a minha admiração, enfim, a maior possível com relação à atuação da professora Eugênia, tanto do ponto de vista acadêmico e prático. Portanto, eu só vou tentar aqui complementar alguma coisa que a professora Eugênia vai nos trazer aqui hoje, e também o prazer de estar aqui com a Manuela. Dito isso, como eu estava falando, a arbitragem hoje societária é uma realidade. Nós acompanhamos o crescimento da arbitragem como um todo no Brasil, desde, claro, da promulgação da Lei 96 e do julgamento do STF, né, sobre a constitucionalidade da Lei de Arbitragem em 2001, e, portanto, esse crescimento exponencial da arbitragem no Brasil, que acabou sendo muito utilizada para conflitos societários. Então, as estatísticas que a professora Eugênia nos trouxe aqui, acho que só confirmam isso. Eu também queria trazer a vocês uma pesquisa bastante interessante que foi feita pelo CESA. Na verdade, o Comitê de Arbitragem do CESA produziu o Anuário de Arbitragem. Já são 3 anos em que o CESA fez esse levantamento sobre as arbitragens no Brasil, com várias câmaras que participaram, inclusive, claro, a CIESP e FIESP, e, portanto, são estatísticas que confirmam o que a gente já disse aqui, o crescimento, então, exponencial da arbitragem no Brasil, e com destaque muito grande das disputas societárias. Também queria reforçar aqui que hoje, se nós acompanharmos as notícias, né, do meio empresarial, hoje, diariamente, há pelo menos uma notícia sobre uma nova briga empresarial, uma briga societária aqui no Brasil. Já foram trazidas aqui algumas dessas disputas, mas temos também uma disputa que foi muito levada à mídia, do senhor Abílio Diniz contra o grupo Casino, já há alguns anos, que acabou em acordo. Enfim, nós sabemos que hoje grande parte dessas grandes disputas empresariais e societárias são levadas para a arbitragem. E eu posso falar um pouquinho da minha prática aqui no escritório Pinheiro Neto. Eu sou sócio de arbitragem, mas acompanho e reviso as cláusulas de resolução de disputas que são negociadas pelos meus colegas aqui de direito empresarial, e eu posso dizer a vocês que hoje, realmente, a grande maioria dos contratos empresariais
são levados à arbitragem, ou seja, os contratos que são negociados no escritório, a grande maioria deles contém uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral. Portanto, nós ainda enxergamos esse mercado como um mercado ainda que deve crescer muito, porque se todos os contratos, ou não todos, mas uma boa parte deles tem cláusula compromissória, ainda devemos ter muitas disputas pela frente. A professora Eugênia falou aqui da pandemia, provavelmente ainda vamos ter um grande número de disputas sendo levadas à arbitragem. Então, eu posso passar essa experiência prática minha aqui do escritório, primeiro de acompanhar os casos como advogado e também ao trabalhar com esses meus colegas aqui de direito empresarial, e posso dizer que realmente grande parte deles possui cláusula compromissória. E muitas vezes é uma questão de grande importância. Muitas vezes a parte insiste na cláusula compromissória e diz à outra parte que, se não for arbitragem, ela sequer vai fazer o negócio. E muitas vezes ambas as partes já têm a arbitragem como algo quase natural nesse tipo de contrato. Queria muito rapidamente falar também de um marco muito importante legal aqui no Brasil, que foi a reforma da Lei de Arbitragem em 2015, pela Lei 3.129, que alterou ou resolveu ou esclareceu um ponto muito importante, que eram os acionistas minoritários que votavam contra a inclusão da cláusula arbitral no Estatuto Social, ou simplesmente que não participavam dessa deliberação em que se discutia a inclusão da cláusula arbitral. Então, era uma questão importante. Eu acho que havia bons argumentos de lado a lado para dizer se esses acionistas minoritários estariam ou não obrigados pela cláusula compromissória, e hoje, depois da reforma da lei de arbitragem, ou, na verdade, foi uma alteração na lei das SA, hoje esse assunto está claro e, portanto, os acionistas minoritários eles vão sim estar obrigados pela cláusula compromissória e eventualmente vão poder exercer um direito de retirada da sociedade. Então, eu acho que isso também serviu como um impulso bastante grande ao desenvolvimento, né, da arbitragem societária no Brasil. Muito rapidamente, antes de devolver a palavra à Manuela e à professora Eugênia, queria falar também, acho que, do papel relevantíssimo do nosso Poder Judiciário, porque quando as partes querem colocar uma cláusula compromissória no contrato, a princípio elas querem se afastar do Poder Judiciário, elas não querem intervenção de um juiz, mas o Judiciário tem dado mostra de ser muito técnico, de respeitar o instituto da arbitragem, e muitas vezes nessas disputas arbitrais empresariais há necessidade de uma medida liminar de urgência, e, portanto, o Judiciário também, muitas vezes, ele é chamado para tomar algumas decisões antes da constituição do Tribunal Arbitral. Então, fica aqui também o registro, eu acho que da importância, né, do Judiciário em dar decisões técnicas e apoiar realmente a arbitragem. Então, vamos lembrar que o mérito das disputas vão ser julgados pelos árbitros, que vão ser nomeados pelas partes ou pela instituição arbitral, mas muitas vezes o Judiciário ele precisa participar no começo da briga, quando há uma questão emergencial. E por fim, até eu gostaria de convidar a professora Eugênia também a tecer alguns comentários sobre esse tema que eu gosto muito, que é o tema da mediação. Quando nós falamos em brigas societárias, grandes disputas, estamos falando quase sempre de arbitragem, algumas vezes do Poder Judiciário, e pouco se fala da mediação, que é também um instrumento, uma ferramenta extremamente interessante para a resolução de disputas. É, inclusive, uma ferramenta muito mais barata, mais célere que a própria arbitragem. E aqui eu citei um exemplo concreto de um caso enorme, de grande importância, o caso do senhor Abílio Diniz com o supermercado Casino, que estava em arbitragem e acabou sendo resolvido por conta de um mediador que entrou para ajudar as partes na resolução da disputa. Então, queria também dizer que nós temos, felizmente,
visto um incremento cada vez maior na utilização da mediação e, portanto, vale a gente sempre lembrar que ela existe e que muitas vezes pode ser também utilizada. Lógico que ela não vai resultar numa decisão como na arbitragem, as partes, se não chegarem a um acordo, não há o que fazer, o mediador não vai decidir nada, vai simplesmente ajudar as partes a tentarem chegar num acordo, mas é uma outra ferramenta bastante interessante e até gostaria de ouvir a professora Eugênia também, se ela também tem visto esse crescimento na mediação e se ela acha também que é uma opção hoje viável, né, para a resolução desses grandes conflitos societários, ou grandes ou pequenos também. A gente muitas vezes foca nos grandes conflitos, mas o fato é que a grande realidade também é que no Brasil hoje há centenas, milhares de disputas que já estão em arbitragem ou eventualmente podem ser levadas à arbitragem. Manu, posso responder? Por favor, fica à vontade. Eu queria fazer algumas considerações às colocações excelentes do Renato. Eu acho que foi super importante, Renato, se falar da Lei 13.129, aquela que permitiu que, na verdade, os estatutos fossem modificados por maioria dos acionistas, mas aqui tem uma importância muito grande, especificamente de direito societário. É muito importante que essa deliberação por maioria seja dada a devida publicidade, que é uma coisa que a gente muitas vezes esquece. Mesmo em limitada, a gente aconselha que isso vá para a publicidade, ou seja, que seja publicado no Jornal de Grande Circulação da sede da companhia, no Diário Oficial do Estado da sede da companhia. Isso é muito importante, tá? Então, quando a gente sempre fala 129, é super legal, porque mudou, porque permitiu, porque passa a ter direito de retirada. E uma coisa que é sempre esquecida, eu falo isso porque eu já peguei mais de um caso. O cliente fala, não, a gente já fez, colocou a cláusula compromissória e falou assim, tá, cadê a publicação? Ah, precisa? Mas eu vou gastar R$8.000 para publicar. Eu falei, mas é isso que vai dar publicidade. Então, tá aí um ponto muito importante que eu acho que falta bater nele do ponto societário especificamente. É chato mesmo ter que publicar os atos societários, especialmente os de limitadas. A gente está falando de pequenas empresas, mas é fundamental para a validade da cláusula compromissória nesses casos. Em segundo lugar, o direito de retirada. Como os acionistas ou cotistas, como sócios colocaram por maioria, na verdade se dá para os que não concordarem com isso a possibilidade de se manifestar para exercício do seu direito de retirada. Para isso eles têm 30 dias. 30 dias contados da data da resolução, independentemente da publicidade, isso é muito importante. Então, assim, a gente tem duas coisas importantes, tá? Primeiro, eles têm 30 dias para notificar a companhia que eles têm a intenção de exercer o direito de retirada e depois, sem dúvida, isso vai acabar tendo briga, porque, claro que a companhia vai querer pagar o menor possível, os acionistas têm outra expectativa quanto isso, mas essa briga vai para o judiciário, mas eles têm que se manifestar 30 dias da data da resolução, ou seja, da data que foi aprovado a cláusula compromissória no estatuto ou no contrato social. Então, assim, pontos bem chatos de societário especificamente, mas que tem que ser frisados, mesmo porque a gente tem essa obrigação de estar falando com os estudantes. A segunda coisa que eu achei muito legal que o Renato falou foi, assim, dos conflitos que vão aparecer. Eu notava, Renato, acho que você também, né? Quando a gente já trabalhava com isso lá na década de 90, os clientes falam assim, mas eu não quero arbitragem, não, eu confio mais no judiciário, porque no judiciário eu posso recorrer para a segunda instância. Só que o tempo foi passando, hoje a gente tem que cada juiz do Fórum João Mendes tem 7.000 processos. E aquela fila que não anda, tadinho, porque se ele decidir aquele processo, vai chegar outro. Ele sempre vai estar com 7.000 processos parados. Então, na verdade, o que os juízes fazem? Eu faria a mesma coisa na situação deles. Eles vão pegando os conflitos mais fáceis de resolver e vão resolvendo. E aquele societário, que é aquela coisa que muita gente nem chega a estudar direito na faculdade, fica lá parado na pilha e nunca tem solução.
nada pior para a empresa do que não ter a solução de um conflito. Então, é por isso, pela celeridade, que a arbitragem tem sido muito... a celeridade e a especialização dos árbitros, né? Que a arbitragem tem sido muito colocada em direito societário. Eu sei que a Manu vai fazer uma pergunta específica para a gente sobre o sigilo, uma pergunta assim que aflige ela. Eu nem vou falar sobre o sigilo, tá? Mas são questões importantes. Quanto à mediação, Renato, eu adoro. Eu acho sensacional, mas a gente nota ainda no Brasil uma certa resistência, não nota? Muito, porque a gente teria que fazer duas previsões. A gente teria que falar, primeiro vai para a mediação, se não der certo, daí a gente vai para a arbitragem. O cliente, pelo menos os meus, talvez os seus sejam mais razoáveis. Você fala assim, por que eu vou colocar duas formas? Por que eu já vou gastar dinheiro com mediação se eu vou direto para a arbitragem? Então, eu sempre tento emplacar isso, já consegui em algumas ocasiões. O Cláudio, meu marido, ele até tem algumas mediações em andamento, mas eu tenho notado essa resistência muito grande do cliente. Por quê? Porque no Brasil a gente talvez ainda não tenha a tradição necessária para mediação, que não tem solução melhor do que as duas partes concordarem, né? Não tem, não tem. É uma resistência que eu acho que a gente vai vencer como a gente venceu aquela resistência da arbitragem. Mas eu acho que a mediação ela ainda não emplacou total em direito societário. Em direito de família não é verdade. Em direito de família, hoje a gente nota muitas soluções por mediação, que têm sido muito acertadas. Agora, em societário, eu tenho dificuldade de emplacar esse pensamento do cliente e temos pouquíssimas ainda já em andamento. Daí eu até queria te ouvir, se você tem muitas mediações ou não. Professora Eugênia, não, muito interessante ouvi-la também sobre todos esses temas e talvez pegando o gancho na questão da mediação, de fato, ainda eu encontro uma boa resistência em várias situações, com vários clientes. Por outro lado, eu tenho visto uma mudança, realmente sem dúvida alguma, eu acho que depois também da nossa Lei 13.140, né, de 2015, que é a nossa lei de mediação, hoje nós temos aí uma lei específica sobre o tema e, portanto, eu acho que isso também ajuda a trazer uma certa segurança jurídica para a utilização dessa ferramenta. E é maravilhosa, né? É maravilhosa. Eu acho que maravilhosa. praticamente eu não vejo nenhum downside em usarmos a mediação, porque realmente ela é muito menos custosa, ela pode ser feita de maneira também célere, ela é muito mais até flexível que a própria arbitragem e, portanto, eu não vejo qualquer tipo de contraindicação à mediação. Lógico que tem algumas questões estratégicas a depender do caso, mas eu acho que as pessoas, e aqui eu falo de nós, advogados, eu acho que tem havido uma mudança com relação a essa questão de tentar resolver os conflitos de outra maneira, inclusive o código, né, de ética e disciplina da própria OAB, hoje o nosso CPC fala em métodos alternativos de resolução de disputas. Eu acho que 10 anos atrás, se um advogado propusesse a mediação, poderia ser até lido como um sinal de fraqueza na briga. Acho que hoje eu acho que está mudando, eu acho que hoje é algo muito mais natural as partes falarem de mediação. Já tive experiências que os próprios árbitros sugeriram às partes fazerem uma mediação no meio do procedimento arbitral. E é isso, eu acho que é uma mudança aí de paradigma. Daqui a 10 anos, se a gente tiver essa conversa, acho que a gente vai ver a mediação muito mais forte. E tomara, por isso até que eu quis trazer esse tema, a Câmara, né, da CIESP-FIESP, na verdade o nome dela é Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. Então, até já tive procedimentos na CIESP-FIESP, e, de novo, tem sido procedimentos, experiências muito positivas. Ainda que não possamos chegar a um acordo em determinado caso, eu acho que é um exercício interessante, o advogado também acaba conhecendo muito melhor os pontos fracos e fortes do caso do cliente. Muitas vezes o cliente tem uma dificuldade em aceitar, né, certos pontos fracos do caso. Muitas vezes o mediador pode também abrir os olhos do cliente para realmente para os riscos que qualquer disputa apresenta. Sabemos que a arbitragem não é um procedimento barato,
portanto, eu acho que toda parte hoje deveria, pelo menos, pensar, botar a mão na cabeça para sentir se não é realmente o caso de pelo menos, propor isso e tentar realmente resolver a disputa da melhor maneira possível, e talvez nem precisar passar por uma mediação, né? Como a professora Eugênia falou, as partes também podem negociar diretamente e tentar chegar num acordo. Mas a mediação realmente tem sido algo interessante, porque o mediador costuma ser alguém de confiança das partes, e que muitas vezes tem um treinamento, né, em negociação, e às vezes realmente isso pode fazer toda a diferença. E concordo inteiramente com os comentários da professora Eugênia, que talvez os conflitos societários sejam os mais sensíveis aí à questão da celeridade, né? Porque é uma briga, costuma ser uma briga muito ingrata, principalmente briga entre acionistas. Na verdade, é um desgaste muito grande, e quem mais sofre é a própria empresa, é o business que a empresa desenvolve. As partes, os sócios ficam brigando muitas vezes anos a fio, e com impacto muito relevante no dia a dia da empresa. Muito negativo no caixa da empresa, é verdade. Muito negativo, acho que em todos os sentidos. Tem muita empresa que não aguenta. E tem empresas que nem aguentam. Então, realmente, costuma ser uma briga muito ingrata, porque realmente você briga, e muitas vezes, enfim, demora muito tempo para chegar no resultado final, que pode não ser do agrado de nenhuma das partes, né? E, mais uma vez, quem pode acabar saindo prejudicada nisso tudo é a própria empresa. Então, realmente, acho que a arbitragem traz essa vantagem da celeridade. Queria também aqui deixar registrado, eu acho que, de novo, o papel do judiciário, pelo menos aqui em São Paulo, hoje nós temos várias empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, ou seja, se as partes não quiserem ir para a arbitragem e tiverem lá no contrato uma cláusula de foro, se for uma disputa empresarial, societária, essas disputas vão ser direcionadas, essas varas empresariais aqui em São Paulo. Então, os juízes são altamente hoje especializados. E então, também, hoje, eu diria que em alguns estados no Brasil existe essa possibilidade também de, muitas vezes, a parte achar que a arbitragem não é o mundo ideal. O judiciário também, em alguns estados do Brasil, estão se preparando também para resolver essas disputas societárias da melhor maneira possível. Eu nem quis comentar isso, porque eu estou numa experiência tão infernal no estado do Amazonas, que o judiciário é tão contra a arbitragem. Eu falei, vou deixar o Renato falar bem. São Paulo é verdade. E o Rio acabou de abrir as câmaras específicas para arbitragem. Então, assim, a gente tem tido, sim, uma evolução, mas, infelizmente, ainda tem uns rincões, assim, que ainda desconfiam bastante da arbitragem. Concordo. Eu acho que depende muito ainda do Estado. Nós temos uma lei muito moderna, mas depende ainda muito da aplicação. Muito da aplicação, claro. Pelos juízes espalhados pelo Brasil. O STJ tem dado mostras aí de ser um excelente tribunal, né, no quesito aí arbitragem, muito favorável. Muito favorável. Decisões muito técnicas, mas o fato é que o judiciário também tem se adaptado aí, porque, obviamente, a gente está falando aqui de arbitragem, mas nem todos os conflitos irão parar em arbitragem, né? Ainda. Eu ia te falar, porque nesses contratos de M&A, a verdade é que muitos deles, eles trazem cláusulas com solução, tipo shotgun, Chinese offer, lockup. A gente tem algumas soluções clausuladas por and call. Então, é muito normal que nesse tipo de contratos de joint venture, ou contratos de aquisição, a gente coloque algumas soluções para alguns conflitos muito diretos. Daí uma parte vai lá e compra a outra, é isso. E daí já evita a arbitragem. Então, existe isso também, Manuela, assim, de tentar, nesses grandes contratos de fusões e aquisições, é muito normal que a gente tenha essas cláusulas que a gente chama de autorresolúveis, ou seja, então a gente conseguiu conflagrar um conflito, definir o conflito, daí você tem uma solução do próprio contrato, tentando até evitar a arbitragem. Muitas vezes não consegue, mas, assim, existe uma tentativa até contratual nesse sentido. E até pegando esse gancho interessantíssimo, eu acho que vale a pena nós fazermos sempre aquele alerta, né? O importante é, normalmente, as partes escolherem ou a arbitragem ou o judiciário, né? Ou deixar de maneira muito clara o que vai ser resolvido em arbitragem e o que vai ser resolvido no judiciário.
porque o pior dos mundos é nós termos uma cláusula chamada patológica, que é uma cláusula que muitas vezes vai falar que as disputas serão resolvidas no judiciário e na linha abaixo que todos os conflitos serão resolvidos em arbitragem. Isso dá vontade de se enforcar. Parece que isso não existe, né? Não, o Renato e a professora Eugênia estão falando aqui de coisas que não existem, mas existe mesmo. Então, essas cláusulas... Ou escolher umas câmaras, porque lá pela década de 2000, assim, começou a pipocar um monte de câmara que não se manteve. E daí, quando a gente pega uma cláusula falando vai para a câmara de não sei o quê, de não sei da onde, e a câmara não existe mais. Daí você tem que ir para o judiciário para ele falar qual é a nova câmara. É um inferno. É um inferno. Uma cláusula atrás da outra, né? Uma cláusula de foro e na de baixo é uma cláusula arbitral. E isso é o pior dos mundos. Então, eu acho que esse alerta é sempre muito válido, né? Se as partes forem realmente adotar arbitragem, que faça uma cláusula cheia, aquela cláusula que normalmente vai fazer referência a uma... Na cláusula de emprego. É uma boa câmara. Uma boa câmara. Que já existe assim há muitos anos. Porque essas câmaras pipocáveis, eu costumo chamá-las assim, elas são uma dor de cabeça. Eu tive muitos problemas assim. Manu, a gente falou muito. Não, imagina. Excelentes ensinamentos, preciosíssimos. Tenho certeza que vai ajudar aqui todo mundo que está assistindo com a gente. Uma oportunidade única de estar aprendendo com vocês. E com certeza que acho que a gente passou por esse questionamento de forma muito precisa, muito abrangente. Muito obrigada. Avançando aqui, queria perguntar para o Renato se é razoável dizer que a arbitragem pode ser recomendada para todos os tipos sociais. E se também para empresas de diferentes tamanhos. Ou se cabe mesmo a preocupação de que só para grandes conflitos, grandes empresas. Como vocês veem essa questão? Ótima pergunta, Manuela. Obrigado. Eu acho que essa questão tem uma grande relevância. Eu acho que precisamos pensar bastante sobre ela, refletir sobre essa escolha que vai ser feita pelas partes no contrato. Aliás, estávamos acabando de falar disso, né? Até para evitar as cláusulas patológicas. E a decisão pela cláusula arbitral precisa ser uma decisão consciente, pelo menos no meu modo de ver. Porque muitas vezes também as partes falam, não, a arbitragem é o melhor dos mundos, é o método mais rápido, mais célere, com jogadores especializados e com todas as outras vantagens que a arbitragem normalmente apresenta. Contudo, nós também temos que lembrar que a arbitragem, por exemplo, não é uma justiça gratuita. Então, por ser uma justiça privada, nós temos que pensar nos custos que as partes terão que incorrer uma vez que surja algum tipo de disputa relacionada àquele contrato. Aqui estaremos falando, né, de cláusulas em estatutos ou contratos sociais. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que depende muito. Nós sabemos que, por exemplo, quando estamos falando de empresas com capital aberto, com ações em bolsa e que fazem parte do novo mercado, por exemplo, e isso, inclusive, é um requisito para que essas empresas possam estar nesse novo mercado, terem cláusula arbitral em seus estatutos sociais. Mas isso é um nicho muito pequeno, muito específico de empresas, e, portanto, com relação às outras empresas em geral, e são milhares delas no Brasil, eu acho que tem que ser uma decisão, como eu falei, muito refletida, muito consciente das partes. E aí eu posso até falar um pouco aqui da minha experiência como advogado no escritório, e não só dessas disputas societárias. Muitas vezes vem um cliente, um novo cliente, para falar, olha, eu tenho uma disputa agora, eu queria iniciar uma arbitragem, o que eu faço? Aí a gente olha, examina a cláusula compromissória e descreve quais serão os próximos passos e os custos, né, que a parte vai ter que incorrer para iniciar a arbitragem. Muitas vezes, alguns clientes tomam um susto. Falam, nossa, mas eu não sabia que eu precisaria eventualmente gastar tanto dinheiro. E a gente explica, olha, é uma justiça altamente especializada, os árbitros não trabalham de graça, as câmaras também têm que se manter e portanto, esse é um custo natural que as partes vão ter que arcar, mas muitas vezes isso não é levado
muito em consideração quando da negociação do contrato. E eu acho que a beleza da arbitragem é essa também, porque a gente pode moldar, né, a cláusula compromissória ao tipo de contrato. Então, por exemplo, a gente pode escolher uma câmara de arbitragem com custas competitivas, claro, e aí o ponto da professora Eugênia, tem que ser uma câmara séria e já com experiência, como a Câmara da Ciesp-Fiesp, e muitas vezes até mexer um pouquinho nessa cláusula para eventualmente falar que a disputa será julgada por um árbitro único, ao invés de 3 árbitros. É muito comum aqui no Brasil, todo mundo fala, não, todas e quaisquer disputas serão decididas por 3 árbitros. Muitas vezes uma maneira de reduzir drasticamente os custos é tendo um árbitro único. Então, eu acho que é uma decisão importante que precisa ser bastante pensada para não existir arrependimento. Até porque a gente sabe que hoje, no sistema brasileiro, não adianta mais a parte se arrepender depois que assinou o contrato com uma cláusula compromissória. Então, a parte vai ter que participar. A princípio, ela vai ter que arcar com metade dos custos, né, da arbitragem ao longo do procedimento. Então, eu acho que são ponderações que têm que ser feitas, mas aí eu acho que, talvez extraindo na minha conclusão aqui, como regra geral, eu acho que é sim uma escolha muito válida a arbitragem. Eu acho que o ponto da professora Eugênia, da celeridade, né, que isso dá para a resolução de disputas societárias, eu acho que um ponto importantíssimo, e a própria especialização, né, realmente dos árbitros aqui, eu acho que pode ser bastante também relevante, bastante importante para disputas societárias. E também lembrar de um outro ponto que muitas vezes também as partes acabam deixando um pouco de lado, que a arbitragem, a sentença arbitral, ela é irrecorrível. Então, não se pode apelar, né, da sentença arbitral. Existem algumas hipóteses muito limitadas de anulação da sentença arbitral, mas nós brincamos como advogados que você tem uma bala de prata, né? Então, se você ganhar a arbitragem, ótimo. Se você perder, pode ser um problema muito grande, porque você não tem como apelar daquela decisão. Então, em algumas situações, pode ser ótimo a arbitragem não ter um recurso, em outras situações, pode não ser tão bom. Então, o importante é que as partes realmente conheçam o que estão contratando. Eu acho que essa é a minha maior recomendação. E tem pessoas até que estranham um pouco a minha fala, porque eu vivo de arbitragem, faz 20 anos que eu só trabalho com a arbitragem, então todos esperam até ouvir de mim, não, a arbitragem sempre é o melhor caminho. Eu acho que muitas vezes é verdade, e principalmente nesse contexto de disputas empresariais, mas eu acho que o pior dos mundos é quando as partes se arrependem de alguma coisa depois de assinado o contrato. Já falei demais, professora Eugênia, desculpe. Imagina! Manuela. É um prazer te ouvir, Renato, que é isso? Bom, Desculpem. Manu, eu acho que eu só acrescentaria 2 coisas ao que o Renato colocou, tá? Uma coisa, uma experiência prática que a gente teve mesmo, e depois uma questão específica sobre os tipos societários, tá? A gente teve um caso, há alguns anos, em que o cliente estava discutindo $3,5 milhões. Quando a gente foi olhar a cláusula compromissória, a Câmara eleita era London Chamber on International Arbitration. Para começar qualquer procedimento lá, você tinha que pagar 1.030.000 libras, ou seja, era praticamente estava isso antes de árbitros, honorários, ou seja, estava praticamente empatado com o conflito. A gente tem que falar assim, não vale a pena. Aqui o olho sai mais caro um caso que o assim que não tem o que fazer. Daí, assim, isso realmente tem que ser olhado, tá? Eu trabalho hoje em dia muito com startups, até por conta, assim, da minha matéria na PUC, eu fui para comércio eletrônico, eu fui para startups, enfim. E daí, muitas vezes, eu falo, se a gente colocasse a arbitragem, eu falo assim, bom, gente, a gente tem que a grande 70% das startups constituídas no Brasil não faturam mais que R$50.000 por ano. Como que eles vão colocar arbitragem?
Por menor que seja a Câmara, por menos custosa que ela seja, o conflito a gente não tem como ir para arbitragem. Isso é uma pena muito grande. Eu até chamo a atenção até da Fiesp, quem sabe se interessar por isso, porque as startups estão vendidas, elas não têm o que fazer. Elas ou vão para o judiciário, demora muito tempo, a gente está falando de empresas de tecnologia, onde o tempo realmente corre contra elas, ou por custos é inviável a arbitragem para elas. Mediação, Renato, quando eu falei, eu tenho sugerido principalmente para startups e eles têm curtido. Mesmo porque a gente está falando de pessoas mais afetas à tecnologia, tem muito medo de ir para o fogo, sabe assim? Então, a mediação tem sido interessante para eles. Mas às vezes não dá, às vezes o acordo não sai, a gente precisa da arbitragem. Então, talvez o que a gente precise sejam, vamos dizer assim, uma certa sensibilidade das câmaras arbitrais de reduzir o custo por segmentos. Eu acho que seria uma solução muito grande. Mas a pergunta da Manuela, o que me acabei saindo, diz respeito aos tipos societários, se todos os tipos societários valem a pena. Vamos colocar as coisas assim. Dos tipos societários que a gente tem 7, 4, a gente praticamente não existe. A gente está falando de sociedade nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, esquece delas. As sociedades simples, que são aquelas não empresárias, onde a atividade não é explorada com habitualidade, profissionalismo e visando lucro, dificilmente vão para arbitragem. No entanto, a gente tem um tipo societário que é muito pouco estudado, aliás, é meu tipo societário preferido, adoro. As sociedades em conta de participação. Elas são aquelas sociedades secretas, em que você faz um negócio específico por meio de sociedade em conta de participação e, às vezes, contratos, às vezes, atividades extremamente rentáveis, como, por exemplo, shows. Normalmente, para você fazer shows ou até produções cinematográficas, você faz investimento tipo via sociedade em conta de participação. Vale muito a pena fazer arbitragem aqui, porque é uma sociedade sigilosa que se beneficia de um procedimento sigiloso. Então, assim, eu normalmente, a depender dos valores, porque a gente já começou falando dos valores das câmaras arbitrais, eu acho que vale muito a pena a gente inserir, a depender dos valores envolvidos, a cláusula compromissória no contrato de sociedade em conta de participação, e tenho tido um ótimo feedback dos clientes que acabaram indo. Eles falam assim, putz, que legal, né? Porque tudo que eu não queria que o negócio fosse público, então me afastar da justiça é a melhor coisa que eu posso fazer. Só que, de novo, elas estão muito engessadas pelos altos valores das câmaras. Mesmo que a gente tenha câmaras de valor reduzido hoje no Brasil, mesmo assim, ainda assim, às vezes as custas são muito altas. Para consórcios, principalmente a gente usa muito consórcio para construção civil, vale muito a pena colocar a cláusula compromissória em contratos de consórcio, e que são joint ventures contratuais, mas tem sido muito, muito aceito realmente, tá? Até uma das perguntas vai ser assim, que tipo de discussão você mais tem? Eu tenho muita discussão em consórcio de construção civil, e normalmente a gente tem inserção de cláusula compromissória vamos dizer, nessa joint venture. E depois a gente tem limitadas, tem que analisar muito se vale a pena ou não em função do valor envolvido. E claro que em SAs, que a gente está falando de grandes empreendimentos, eu super recomendo. Tá? Assim, dificilmente eu deixo de recomendar a inserção de cláusula compromissória em SA. No entanto, vale de novo aquele lembrete. A tia é chata com essas coisas burocráticas. Quando a gente faz uma Assembleia Geral extraordinária para mudar o estatuto, inserir a cláusula compromissória, tem que publicar. Não pode esquecer disso. É chato, é caro, eu sei, é um dinheiro jogado assim no picotador, né? Mas tem que fazer, porque é isso que dá publicidade para a cláusula compromissória. Tá? Desculpa, Renato, só fazer umas colocações dentro da sua questão que estava super bem resolvida. Manu? É muito bom ouvir essas recomendações e essa análise sóbria e bastante técnica sobre a aplicação da arbitragem. Me parece que traz aqui um senso de realidade importantíssimo para o nosso meio e para todos que estão aqui conosco nesse momento. Avançando mais um pouco, queria ouvir aqui, professora, quais são os principais tipos de conflitos societários que, na sua experiência do Renato, estão sendo submetidos à arbitragem? É possível identificar a existência de arbitragem multipartes, arbitragem multicontratos? Como isso tem acontecido na experiência, no dia a dia de vocês?
Olha, eu tenho tido muita. A grande incidência de arbitragem que eu tenho trabalhado hoje é que normalmente eu trabalho na esquematização societária, eu trabalho no contrato de fusões e aquisições, nas negociações, mas assim, dos casos que a gente tem que vai para arbitragem, muitos dizem respeito a consórcios, ventures contratuais de consórcios. Eu tenho pedido muita inserção em sociedade de conta de participação, a depender dos valores envolvidos, e às vezes a sociedade de conta de participação realmente lida com valores absurdos, tá? Lida com investimentos para assim, levantar investimentos para uma produção cinematográfica. Então, assim, vale muito a pena, e eu tenho tido muito, e é muito feliz, de novo, pela própria característica secreta da sociedade de conta de participação e pelo sigilo da arbitragem, vale muito, muito a pena. Agora, até pela minha experiência, Manuela, eu tenho tido muita experiência em arbitragem em operações de M&A. Mas é porque eu faço. E eu acho que o Renato não me deixa mentir. Realmente é o grande foco, né? A gente tem tido vários problemas em M&A. De responsabilidade do contrato, que as cláusulas não foram claras, de reps and warrants, que são aquelas cláusulas sandbagging que você estava falando. Tá, você quebrou a rep and warrant, então você tem que responder. Normalmente, as minhas arbitragens dizem muito respeito a isso. Tá, a essas questões. Quando você fala de arbitragens multipartes sobre uma série de acionistas contra a companhia, sim, a gente tem tido, mas é claro que a gente tem que chamar a atenção de uma falha estrutural da lei das SAs, que ela normalmente remete à responsabilidade para o acionista controlador e não para a companhia. O que eu acho, assim, muita gente aponta isso como uma falha estrutural da lei das SAs, não deixa de ser, mas a gente não pode esquecer que o sistema jurídico, ele é um sistema. Então, se por acaso o Código Civil fala sobre quem causou dano ao outro tem que indenizar, é óbvio que a companhia responde também, me parece óbvio, mas a gente tem tido muitas discussões quanto a isso, quanto aos acionistas contra as companhias, arbitragens multipartes. Multicontratos, deixa eu colocar as coisas assim, nesses contratos de M&A, normalmente a gente tem vários contratos. A gente tem o contrato de participação societária, a gente tem os contratos, o acordo de acionistas, muitas vezes a gente estuda a operação para ficar 2, 3 anos como joint venture, depois a gente tem o estatuto social, daí a gente tem o acordo de investimentos, e normalmente a gente repete a mesma cláusula compromissória em todos os contratos, para evitar aquilo que o Renato falou. Às vezes a gente tem essa, e eu já tive esse problema, alguém vai lá e esquece no acordo de acionistas de falar que se dá um problema, vai para a arbitragem, está lá constando que vai para o Poder Judiciário, acabou. Sua vida vira um inferno. Assim, começa a dar todo tipo de problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesses multicontratos, e o que é muito característico de operações de M&A, a gente acaba celebrando uma série de contratos em operações de M&A, de repetir a mesma cláusula compromissória em todos os contratos. Tá? Assim, claro, se tiver alguma diferença estrutural muito grande, o acordo de investimentos ele se encerra em 3 meses, daí a gente pode até considerar não ter, mas não é o normal, tá? Normalmente a gente toma esse cuidado quando a gente tem operações de multicontratos. Não sei se eu fui clara na minha resposta, mas a minha experiência tem sido essa, sim. Consórcios de construção civil, sociedades em conta de participação, operações de M&A. Eu não tenho tido muitas arbitragens de limitadas. O Renato possivelmente tem mais experiência do que eu com isso, mas normalmente as limitadas congregam investimentos menores. Então, muitas vezes os sócios começam a considerar se vale a pena ou não de arbitragem. Se forem, eles escolhem uma câmara menor. Então, o que eu tenho tido é uma coisa que a gente não tinha 10 anos atrás. Então, a gente tem várias cláusulas compromissórias em várias operações. Então, existe realmente uma possibilidade que nos anos futuros a gente vai ter muito mais arbitragem. Tem uma área que vai aumentar imensamente. Renato, o que você acha? Me conta da sua experiência, que é maior que a minha. Imagina. Não, eu também tenho uma experiência, acho que muito semelhante. Primeiro, para reforçar e reiterar o que eu já disse aqui no começo, né? Pelo menos aqui no nosso escritório, grande parte dos contratos tem cláusula compromissória. Também tenho visto como tendência, o que a professora Eugênia acabou de dizer aqui, uma maior complexidade, né, das operações. Então, muitas vezes a gente tem aí mais de 10 contratos numa mesma operação. Temos lá um contrato de escrow, né?
escrow account, onde o dinheiro fica depositado, uma parte do preço da operação de M&A, e por aí vai. Eu acho que são realmente operações cada vez até legal que você falar, nos contratos de escrow, normalmente os bancos são contra a arbitragem. Tem banco que é absolutamente contra. Absolutamente contrário, é verdade. Então, a gente até costuma ter aqui uma cláusula para amarrar um pouco, que o banco ele deverá dar cumprimento à decisão da arbitragem, porque realmente muitas vezes os bancos, alguns deles, não aceitam arbitragem nesse tipo de contrato. Então, a maior preocupação é sempre realmente ter a mesma cláusula e, se não for possível, tentar da melhor maneira possível amarrar tudo isso, porque realmente as operações são complexas e o pior dos mundos é você realmente ter uma cláusula ou várias cláusulas diferentes. Isso, de novo, acontece na prática. Por incrível que pareça, a gente acaba lidando com isso no nosso dia a dia, e os escritórios normalmente, ou como o escritório da professora Eugênia, que já é uma super especialista na matéria, ou os grandes escritórios que têm também equipes especializadas de arbitragem, normalmente estão ali trabalhando no refinamento dessas cláusulas, porque realmente isso pode gerar problemas grandes depois, mais para frente, se houver algum tipo de conflito oriundo dessas operações hoje tão complexas. Então, o que eu tenho visto com muita frequência, de fato, são disputas relacionadas a compra e venda de empresas, né? De posições acionárias, e aí nós temos as disputas de earn-out, reps and warranties, das garantias, né? Que a professora Eugênia falou aqui, as indenizações, enfim, as clássicas disputas e operações de M&A, e, portanto, isso a gente tem visto bastante, porque grande parte dessas operações tem cláusula compromissória. E um outro tipo de disputa que eu tenho visto bastante são ações ou arbitragens de dissolução parcial de sociedades com apuração de haveres dentro da arbitragem. Isso porque as decisões do judiciário em apuração de haveres são loucas, né? A gente tem assim para todos os lados, assim, uma coisa dá uma insegurança jurídica tão grande que eu também tenho notado isso, foi muito bem colocado. Um aumento de dissolução parcial, tá certo, e tem que ser mesmo. Nós tivemos um caso recente, de fato, a jurisprudência tem um pouco de tudo, e foi uma decisão absolutamente técnica do Tribunal Arbitral. É tão bom, porque realmente fixou os parâmetros, como deveria ser, e então realmente a arbitragem, para algumas situações, ela pode ser bastante interessante, e eu tenho visto uma quantidade bastante grande de casos também de dissolução parcial, e aí com a apuração de haveres. Não sei da sua experiência, mas a apuração de haveres do judiciário é tão louco que às vezes as partes concordam em ir para arbitragem, mesmo sem ter cláusula compromissória. Eu já tive uns 2 casos assim, eu achei sensacional, porque o judiciário tem tido, ao longo dos anos, teve muita dificuldade em entender o conceito de valorização de empresas. Acho que não tem outra forma de colocar isso. Então, assim, é verdade, as partes têm preferido a arbitragem, né, nessa matéria, sim, você tem toda a razão. Eu tenho visto, então, essas disputas, e eu acho que, pegando um pouco do gancho da pergunta da Manuela, né, da complexidade dessas disputas, então a gente muitas vezes lida e se depara com as questões, e aí de arbitragem, eu me interesso muito por esse tema, da extensão, né, da cláusula compromissória a partes não signatárias do contrato. Então, por exemplo, a parte controladora, se ela realmente participou de toda a negociação do contrato, mas ela acabou não assinando o contrato, só a subsidiária dela, por exemplo, aqui no Brasil, que assinou os contratos. Será que a parte controladora lá de fora ela pode ser trazida para arbitragem ou não? Então, assim, tem uma série de questões, eu diria que paralelas, acessórias, extremamente importantes. Por exemplo, uma questão que eu já vi com bastante frequência, se a sociedade ela se obriga pela cláusula compromissória, por exemplo, no acordo de acionistas. Tem lá o acordo de acionistas, em que a companhia ela é interveniente anuente, e aí se discute se a sociedade... Por isso que há muito tempo atrás, eu falo assim, para mim, sociedade é parte do acordo de acionistas. Daí eu parei com essa discussão. Falo assim, não, mas
coloca como parte ou coloca ela concordando especificamente com essa cláusula. Há um tempo atrás a gente tomou essa decisão, assim, a gente bateu o martelo e falou, agora é assim, para não ter discussão. Se a sociedade é parte, ou ela vai lá e concorda especificamente com a cláusula compromissória. E pronto, resolve. Porque é verdade, você tem toda a razão, mas claro que a gente pega arbitragem de contratos velhos que a gente não tinha ainda pensado nessas situações, né? É verdade. Então, assim, tudo isso dá ensejo a discussões interessantíssimas, muitas vezes até não é muito no benefício das partes ali, quer dizer, você cria um contencioso paralelo, né, para saber, ou anterior, precedente, se o tribunal arbitral vai ter jurisdição ou não sobre determinadas partes. Então, o ideal é que, realmente, já na fase contratual, as partes pensem bem e tentem antever, né, essas possíveis disputas, porque o melhor dos mundos é uma cláusula realmente cheia, redonda e que deixe bastante claro quem são as partes que são obrigadas, né, pela arbitragem, porque nesses contratos realmente, nessa cadeia de contratos, nessas operações muito grandes, não é difícil você ter ali algumas incompatibilidades que podem gerar algum tipo de problema na hora que você precisa realmente iniciar uma arbitragem. Então, acho que tudo isso precisa também ser levado em consideração. Muito bom. Perfeitos ensinamentos. Acho que vocês conseguiram trazer uma visão muito precisa e prática da arbitragem societária, que acho que é um grande diferencial e super difícil de encontrar no nosso dia a dia. Então, acho que vai ajudar muito na preparação aqui de todo mundo. E aí, pegando aí um gancho no pouco do que vocês compartilharam sobre insegurança jurídica, analisando as decisões do judiciário, queria ouvir um pouco de vocês sobre a confidencialidade da arbitragem. Se na visão de vocês, ela tem trazido mais vantagens ou mais desvantagens? As partes perdem por não conhecer decisões de conflitos semelhantes, ou elas ganham por não ter seu conflito exposto? Como vocês veem essa questão? Bom, da minha experiência, e daí eu acho que o Renato vai concordar, o que a gente tem tido hoje é muitos casos societários indo para a arbitragem e se afastando do Poder Judiciário. E a gente ficou num vácuo jurisprudencial, e é uma coisa triste. Se a gente perguntar, mas como está a jurisprudência? Vamos colocar as coisas. Com o crescimento desmesurado do Poder Judiciário, autonomia dos juízes nas decisões, a gente já não tinha uma segurança jurídica muito grande nas decisões societárias, que são muito específicas entre si. Mas a gente tinha assim, um apontamento, mais para lá, mais para cá, mas hoje em dia a gente não tem. A verdade é que a gente tem um vácuo muito grande de decisões arbitrais em societário em face do sigilo. Claro que isso tem sido resolvido por várias câmaras que estão fazendo compêndios, estão se organizando, só que elas acabam fazendo esses compêndios, se organizando com alguns anos de demora, o que faz todo sentido, porque afinal a arbitragem é sigilosa. Então, muitas vezes elas demoram uns 5 anos para soltar o compêndio, mas tem sido uma iniciativa importantíssima, tá? No mais, Manuela, o sigilo é normalmente muito importante para o empresário. O empresário, a empresa é muito sensível à opinião pública. Não é legal para a empresa ter várias decisões. Até quando o Renato estava falando, a gente tem tido muitos casos de apuração de haveres, eu me lembrei que eu tive um caso muito recente estava discutindo a responsabilidade de administrador. E existia uma certa dúvida se a cláusula compromissória abrangia ou não os administradores. Eles concordaram totalmente entre a arbitragem. Não tem nada pior que o administrador ter responsabilidade discutida em juízo, sendo público. Eles foram para a arbitragem felizes e contentes. Então, sim, o que a gente nota é que, sim, nas cláusulas societárias o sigilo é muito benéfico. Como eu já tinha mencionado, nas sociedades de contas de participação, sem dúvida. Às vezes, algumas deliberações em consórcios, que, enfim, acabam sendo extremamente sigilosas, também é muito importante. Mas tem um ponto que tem me dado assim um certo estresse, assim, tem sido uma pulga atrás da minha orelha, assim. Por exemplo, é muito normal que em arbitragem você peça a nulidade de uma Assembleia Geral. E daí o que acontece? Para você ter a nulidade da Assembleia Geral, eu tenho que notificar a junta comercial. E daí vai estar na decisão, na certidão de breve relato da junta, que em função de uma decisão arbitral, aquele ato passou a ser nulo.
Isso é péssimo, mas não tem como ser evitado. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma arbitragem toda sigilosa, daí para determinar a nulidade de um ato societário, e a gente só tem como realmente enforçar essa decisão dando publicidade para ela que não é do interesse das partes. Então, vamos colocar as coisas assim. Sim, para o conflito societário, o sigilo é da máxima importância. Na grande maioria da natureza das causas societárias, o sigilo é muito bom. No entanto, quando a gente estiver falando especificamente de nulidade de ato societário, a gente tem que eu pequei nisso. Sabe quando você sabe que tem que ser avisado para junto e eu não avisei para o cliente? Putz, cliente, isso vai acontecer. E daí o cliente falou, mas você não falou que era sigilosa? Eu falei, mas quando a gente anula um ato societário, a junta tem que ser avisada e ela vai dar publicidade por meio da certidão de breve relato. Não tem como evitar. Então, às vezes, da própria natureza da decisão societária, para que ela seja válida, existe a necessidade de dar uma publicidade. Daí eu chamo a atenção da minha experiência, a minha decisão foi essa. Foi nulidade de ato societário. Não tem como evitar, ela vai ser pública, todo mundo vai ficar sabendo que existe arbitragem e que existe esse conflito, que não é da intenção das partes. Tá? Mas, assim, no geral, óbvio, os conflitos societários em geral se beneficiam muito da arbitragem. Não tem nada pior para a sociedade que o público dela, seja os consumidores, os fornecedores, os clientes, que todo mundo fique sabendo que existe um conflito societário. Porque, historicamente, conflito societário tem uma repercussão muito séria para o caixa da empresa. Ela acaba tendo muitas dificuldades de caixa em função do conflito societário. Então, é por isso que é muito interessante no empresário afastar a contenda do Poder Judiciário. Não sei se falei demais. Renato. Não, eu tenho exatamente a mesma percepção, falando com os nossos clientes. Eu acho que a confidencialidade é algo bastante importante em disputas empresariais de maneira geral, societárias, acho que talvez ainda mais, e, portanto, eu acho que essa é a minha percepção, falando com empresários, com os nossos clientes. E também acho que vale a pena lembrar uma pesquisa bastante conhecida que é feita anualmente pela Queen Mary University, de Londres. Todo ano eles mudam um pouco o tema dessa pesquisa, mas eu acho que deve fazer uns 4 ou 5 anos aproximadamente, eles fizeram essa pergunta para os usuários de arbitragem e, de fato, as respostas, a grande maioria, foi no sentido de que realmente a confidencialidade é algo extremamente relevante, muito importante para as partes que querem colocar uma cláusula compromissória no contrato. Então, realmente, eu acho que é a minha percepção, eu acho que isso veio refletido nessa pesquisa de grande relevância e, portanto, eu acho que também vale o alerta que a nossa lei de arbitragem não diz que as arbitragens deverão ser confidenciais. Então, muitos dos regulamentos das câmaras de arbitragem, os principais regulamentos, têm lá uma cláusula dizendo que as arbitragens serão confidenciais, mas se as partes realmente têm uma preocupação muito relevante, muito grande com esse tema, é melhor que deixem isso ainda mais claro na cláusula compromissória, porque isso hoje é requisito legal para nós demonstrarmos ao juiz, caso a gente tenha que tomar algum tipo de medida judicial, a gente pode pedir que essa medida judicial seja tramitada em segredo de justiça. Isso hoje está na nossa lei, no nosso CPC, mas para isso a gente tem que provar para o juiz ou para a juíza que aquela arbitragem é confidencial. Então, muitas vezes, basta a gente apresentar o regulamento de arbitragem que foi escolhido pelas partes, mas é ainda melhor que as partes possam apresentar uma cláusula contratual que ambas as partes assinaram, no sentido de que aquela disputa será resolvida de maneira confidencial, tanto dentro da arbitragem e também se houver a necessidade de uma medida no judiciário. E até vale a pena aqui comentar rapidamente a vocês, apesar dessa disposição legal que as partes podem se valer dela para tentar convencer o juiz ou a juíza que aquela medida judicial deve ser tramitada em segredo de justiça, ao posicionamento hoje de algumas varas aqui, das varas de direito empresarial, de conflitos relacionados à arbitragem,
há uma tendência dos juízes hoje julgarem esse dispositivo legal como inconstitucional, por conta do princípio constitucional de que todas as disputas no judiciário devem ser públicas, com certas exceções, claro, mas alguns juízes já têm tido esse entendimento, isso inclusive já há decisões de segunda instância nessa linha. Então, muitas vezes um alerta que hoje nós também temos que fazer para os nossos clientes, que muitas vezes o contrato fala em confidencialidade, o regulamento de arbitragem fala em confidencialidade, mas se houver uma medida judicial, o ponto da professora Eugênia, quando falava da junta comercial, no judiciário também, pelo menos hoje em São Paulo, existe. Os juízes têm tido cuidado de perguntar às partes se tem alguma outra fundamentação a justificar o segredo de justiça, mas hoje, pelo menos no atual estado das coisas, não daria para afirmar também que essa medida judicial vai ser processada em segredo de justiça. Mas de novo, eu acho que, concluindo aqui, a confidencialidade ainda, eu acho que é uma característica da arbitragem muito relevante para as partes, para os empresários em geral, e só comentar muito rapidamente que, é claro, as empresas listadas em bolsa, elas têm uma obrigação para o mercado. Então, muitas vezes, se realmente é uma arbitragem cujo resultado poderá ter algum impacto na empresa e, portanto, na negociação das ações em bolsa, essas empresas têm a obrigação, dever legal, de dar conhecimento ao mercado que existe uma arbitragem, que existe uma disputa. Mas, de novo, estamos falando aqui também num nicho muito específico, né? Não, mas é muito bem colocado, Renato. A Instrução Normativa 358 da CVM fala isso, fala sobre fato relevante que você tem que avisar. Não se esqueça, porém, isso é importante, tá, Manuela? Que na verdade fica ao vedrio, fica a discricionalidade do diretor de relações de mercado. E muitas vezes ele resolve assim, como eu ainda vou discutir isso em juízo, então eu acho que não é fato relevante. Então, até nas companhias abertas, a gente tem tido alguns problemas quanto eles não darem a publicização necessária de uma decisão arbitral. A gente teve um caso muito recente no Brasil que isso aconteceu. A companhia teve uma condenação e achou que, tudo bem, eu vou discutir, eu vou pedir a nulidade da sentença arbitral, então eu não vou fazer o aviso de fato relevante. E a CVM ficou furiosa, com toda a razão, né? Muito bem lembrado, realmente tem havido essa discussão, né, muito grande, porque muitas vezes no departamento da empresa entende que não é o caso de fazer porque ainda vai discutir. Imagina. E é um tema importantíssimo, né? Pode ter um reflexo realmente muito grande na empresa. Muito bom, muito obrigada. Sempre bom ouvir tão valiosas considerações e ensinamentos. Nós recebemos aqui algumas perguntas do público que eu gostaria de passar para vocês. A Larissa questiona como tratar cláusulas conflitantes em um conjunto de contratos dentro de uma operação de M&A. Exemplo, contrato que traz uma câmara e o acordo traz outra câmara. O acordo de entendimentos, no caso. Professora Eugênia? Então, num caso como esse, depende muito da delimitação do conflito. Se a gente estiver discutindo, por exemplo, só uma cláusula, algum direito ou obrigação específica do acordo de acionistas, daí a gente vai para o que está prevendo no acordo de acionistas. Se, no entanto, a gente estiver falando sobre a operação inteira, muitas vezes a gente vai precisar ir para o judiciário para ele determinar qual vai ser a câmara. E é um pesadelo. Tem que se tomar assim um cuidado, aquelas cláusulas que o Renato estava falando, que você faz assim, ela não te resolve situações. Ou as partes vão ter um bom senso e concordar que vão levar para essa ou para aquela câmara, coisa que dificilmente acontece quando o conflito está instaurado. Se a gente não pode contar muito com um bom senso das partes nesse momento que está todo mundo com a cabeça meio quente. Renato. Minha visão é muito parecida, realmente o ideal é resolver isso na fase ainda contratual. Então, lembrar que isso pode realmente dar problema lá na frente. E aí, a recomendação é vocês terem nos contratos cláusulas arbitrais iguais, compatíveis. Sim, quer dizer, que falem uma com a outra. Na verdade, cláusulas iguais é a melhor maneira de você
realmente colocar cláusulas aí que conversem uma com outra, cláusulas compatíveis. Então, realmente, o ideal é realmente resolver isso ainda na fase contratual. É interessante notar que já existe alguma jurisprudência favorável à arbitragem em determinados cenários em que os contratos são conexos, portanto, que fazem parte de uma mesma operação. Então, inclusive, já tem uma decisão. Então, mas vão todos para arbitragem naquela mesma Câmara. Mas a pergunta dela, nossa, eu nunca vi um contrato que elegeu duas câmaras diferentes, mas enfim. A priori, tudo pode acontecer, né? Não, pode. Realmente, essas são cláusulas patológicas. Nossa. E... Eu adorei seu nome de cláusulas patológicas, eu até anotei aqui. Cláusulas com grandes problemas, né? Defeituosas. Muito bom. A Neuza Oliveira pergunta: mesmo havendo a cláusula de foro, as partes podem optar pela mediação ou pela arbitragem, caso a disputa venha a surgir? Se as duas partes concordarem, sim. As duas ou três, sei lá, se forem multipartes, se todas as partes envolvidas concordarem, mesmo sem ter a cláusula compromissória, elas podem ir para arbitragem. Mas precisam concordar. E eu vou falar a verdade, Manuela e Neuza, é difícil, viu? Quando o conflito está instaurado, dificilmente as partes concordam sobre qualquer coisa. Na verdade, é possível, concordo inteiramente. A mediação, aliás, pode ser feita a qualquer hora, a qualquer momento, tanto durante o processo judicial como durante a arbitragem. Isso em arbitragem é até bastante comum que as partes suspendam, né, o procedimento arbitral para negociarem um acordo, e aí podem fazê-lo com a ajuda de um mediador. E o instrumento para sair de uma cláusula de foro para a arbitragem, primeiro pode ser feito um aditivo contratual e você mudar a cláusula de foro para arbitragem. Agora, se você tiver um contrato com cláusula de foro e já tiver uma disputa que tenha surgido entre as partes, aí você precisa firmar o chamado compromisso arbitral. Na verdade, isso está previsto na lei de arbitragem, você firma esse compromisso arbitral e, com isso, você leva, então, aquela disputa que já nasceu para a arbitragem. Mas, como a professora Eugênia falou, isso é bastante raro de acontecer, porque uma vez que as partes já estejam em litígio, a tendência é que elas, enfim, tenham menos espaço para negociar mesmo questões aí procedimentais, processuais, mas isso eu já vi acontecer, e o fato é que a lei de arbitragem prevê isso expressamente. O que você deve fazer é assinar, então, esse instrumento chamado compromisso arbitral. Muito bom, esclarecido. A Camila pergunta como vocês veem a viabilidade da arbitragem coletiva no âmbito societário. Então, pergunta importante, hein? Olha só, a arbitragem coletiva a gente tem uma em andamento, é pública e notória, aquela arbitragem do professor Modesto Carvalhosa contra a Petrobras. Eu entendo que ela ainda não é inteiramente aceita por falta de regulamentação. Seria importante, acho que o Renato deve concordar comigo, se você quiser prever a possibilidade de ingresso de uma arbitragem coletiva, acho que seria super importante que a sua cláusula compromissória tivesse uma disposição específica quanto a isso, para evitar qualquer questionamento, para você evitar esse tipo de questionamento se ela existe ou se não existe. Minha opinião pessoal, é óbvio que existe. Se você lesionou uma série, sem número de milhares de acionistas, é óbvio que faz todo sentido discutir isso, até por uma questão de economia processual, discutir isso num foro único, enfim, numa arbitragem só. No entanto, não duvide, essa arbitragem vai ser questionada de tudo quanto é forma. Já vai começar que não existe, não foi previsto na cláusula compromissória. E já começaram, acho que o Renato viu, a gente teve assim, há 2 semanas atrás, o caso nem está julgado e já está tendo o webinar sobre a arbitragem coletiva do caso Petrobras. E daí já fica é um jogo de influências poderosíssimo. Então, assim, em virtude de tudo que a gente está vivendo com esse caso, que é um caso único ainda no Brasil, eu diria que minhas cláusulas, as minhas cláusulas compromissórias em companhias abertas, eu vou especificamente prever a existência de possibilidade de arbitragem coletiva.
Eu acho que assim você evita qualquer tipo de questionamento. Mas, claro que a cláusula compromissória da Petrobras não dizia isso, não era clara sobre isso. Renato? É a minha opinião e percepção, na verdade, porque é um tema ainda relativamente novo, é muito parecido com o que a professora Eugênia pensa. Eu acho que ainda falta uma regulamentação, né, para trazer um pouco mais de segurança jurídica para toda essa questão, porque muitas vezes realmente há temas aí complexos que precisam ser endereçados, mas de novo, tem também a sua lógica de isso existir, isso está sendo testado na prática, e eu vejo como tendência que isso vá Faz acontecer. todo sentido, né? Faz todo sentido. Exato. Mas a primeira questionamento da Petrobras tem sido que a cláusula compromissória não previa a existência da arbitragem coletiva, logo isso não pode acontecer. A primeira questão, assim. Como não poderia deixar de ser, né? São temas super complexos. São temas super complexos, mas, enfim. Eu agora passei a prever. O próximo que eu pegar de companhia aberta, eu vou colocar a possibilidade de arbitragem coletiva, Júlio. Se vai passar ou não é diferente. Interessante. Mas tem muita discussão já, né? Hoje já tem livros sobre o tema. Tem livros sobre o tema. O webinar tem assim, semana sim, semana não, fala do caso Petrobras. O caso nem está julgando. Essa é uma coisa impressionante. E tem assim, uma série de temas interessantes, né? A própria questão do financiamento, né? Dessas disputas. Muitas vezes, realmente, as partes que vão iniciar a arbitragem não têm o dinheiro suficiente, aí se juntam e pegam dinheiro. Third party funding. Então, assim, tem uma série de temas interessantíssimos que vão ter que ser aí, enfim, julgados pela prática. A gente vai precisar esperar provavelmente ainda algum tempo até termos aí um pouco mais de clareza sobre várias dessas questões, mas assim como tendência eu vejo que é algo que veio para ficar. Sem dúvida. Tá bom. Alô? Gente, acho que eu tô com um probleminha de conexão aqui. Não, estamos me ouvindo. Né? Tô te ouvindo e te vendo bem. Nós não temos mais nenhuma pergunta do nosso público, então acho que a gente já pode ir encerrando. Aproveito a oportunidade para agradecer muitíssimo a Eugênia, a Renato. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje, acho que uma oportunidade única. Foi muito valioso ouvir todos esses ensinamentos, considerações e experiências que acrescentam tanto à carreira jurídica de todos aqui que estão ouvindo. Muito obrigada, acho que foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Aproveito para convidar a todos os demais a participar do próximo ArbiTalks, que vai ser na próxima semana, com a participação da professora Maria Leonor Leite e do Marcelo Escobar, a ser moderado pela Luísa Calado. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada, Manuela. Obrigada, Renato. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço. Para mim foi realmente um enorme prazer. Muito obrigado pela atenção de todos. E eu vou continuar acompanhando aí todos os próximos capítulos. Eu tenho assistido todos, já vi todos os outros. Realmente muito interessante. Mais uma vez, queria aí louvar essa iniciativa, que é realmente excepcional, juntar a academia com o mundo mais prático, né, da arbitragem, e ter esse tipo de discussão. Realmente eu aprendo muito com esse tipo de debate, então queria mais uma vez aqui registrar meu agradecimento, também me colocar à disposição. Acho que meu nome também, acho que da professora Eugênia, estão aí hoje na internet, acho que é fácil conseguirem nossos e-mails, pelo menos eu me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida ou interesse em discutir algum dos temas de hoje, vai ser um grande prazer. E, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Manuela. Um beijo. Obrigado, Manuela. Obrigado, Eugênia. Tchau. Tchau. Tchau.